amigos do Ter Saúde! Estamos aqui de volta para mais um dia de prosa boa sobre saúde. E hoje a nossa aula está imperdível. Sabe sobre o que é? Sobre queda de cabelo. Pensa um assunto que dá pano para manga, que todo mundo quer saber, que tem 1000 causas. É uma discussão que não tem fim, né? Então chama a turma aí para assistir. Tem alguém perto de você? Chama a vizinha, chama a sua cunhada, falando assistir. E indica o canal se você gostou. Ah, você é inscrito? Falar nisso? Se inscreve no canal que é muito bacana. Deixa o seu joinha se você gostou, comentários, porque aí a gente fica sabendo, é legal essa interação, né? Ficar sabendo de que o conteúdo que nós produzimos com muito carinho faz sentido para você, isso é bom demais. Bora falar sobre cabelo? Cabelo, gente, queda de cabelo. A queda de cabelo é uma queixa tão frequente no consultório e tem muitas causas. Queda do cabelo, assim, a gente acha que o problema às vezes está no cabelo e muitas vezes não está. Vamos começar falando das fases do cabelo? Isso é super importante. Ó, vou colocar um desenho aqui para você. O cabelo tem uma fase que chama anágena, é quando ele vai nascendo, brotando, né? Aí ele tem uma fase que chama catágena, que é quando ele se sustenta ali no couro cabeludo, mas já começa a se despregar. E a telógena é a que ele vai embora, adiós, vai embora. Então, basicamente, nasce, permanece um pouquinho e se desprega do couro cabeludo e cai. Então, primeira e muito importante informação, cair cabelo é normal. Se a gente não tivesse nenhuma queda de cabelo e o cabelo só nascesse, chegava uma hora, não cabia o cabelo na cabeça, não é verdade? Então, realmente, existe uma queda de 50 a 100 fios por dia, que é absolutamente normal. Você só vai considerar uma queda problemática quando a queda for maior do que isso, tá? Ah, doutora, mas não vou ficar contando lá os fios de cabelo. Mas você já sabe mais ou menos, né? Você já tem lava o cabelo, passa a escova, você já tem uma ideia daquela quantidade de cabelo que cai, que você nem liga muito, porque você já sabe que aquilo é normal. Passou a ser mais, né, um chumaço de cabelo, aí sim tem que procurar um médico, ok? Então, uma quantidade significativa maior, aí sim pode ser considerado um problema. Antes disso, não. Importante estabelecer a causa. Não adianta ficar passando shampoo, loção, tomando qualquer coisa que qualquer um indica, porque às vezes você está gastando dinheiro à toa. E o mais interessante é ir ao cerne da questão, fazer o diagnóstico correto para estabelecer o tratamento correto. Esse é o ideal. Bom, quais são os motivos pelos quais as pessoas têm queda de cabelo ou ficam calvas? Um dos motivos essenciais é a questão genética. Então, eu vou falar o que é a questão genética. A questão genética, ela não faz uma queda patológica do cabelo. Mas, por exemplo, se seu pai ou sua mãe tem um desenho, né? A gente vê muito isso em homens, né? Homens que tem aquele desenho que tem as entradinhas no cabelo. Aquilo é uma questão genética. Seu avô tinha aquele desenho, seu pai tem aquele desenho, você vai ter aquele desenho. Não significa que você vai ficar careca, mas provavelmente aquele formato, aquele desenho de cabelo você terá. Outra coisa é com relação à espessura do fio. Tem gente que tem fio mais fininho, naturalmente. Eu dou sempre o exemplo da Xuxa. A Xuxa não tem um cabelinho fininho, né? Se tivesse coisa que pudesse resolver, aquela mulher tem condições de resolver, não é verdade? Mas um cabelo que é da sua natureza, fininho, ele nunca vai ser um cabelo de uma pessoa que tem o cabelo fio grosso, né? Tem gente que tem aquele cabelão de Pocahontas, né? Não vai ter. Então, a questão genética, ela é predominante, né? Uma pessoa que tem uma genética de ter cabelo mais encaracolado ou de cabelo mais liso, é uma determinação que a gente vai ter que andar dentro desses parâmetros, ok? Mas existe também as predisposições das doenças. Então, existe uma alopécia, que a alopécia é queda de cabelo, tá? Que chama androgenética. O que é essa alopécia androgenética? Existe um hormônio que chama DHT, que é a dihidrotestosterona, DHT. Geneticamente, ou a pessoa faz muito DHT, ou ela tem muita sensibilidade, porque o DHT, ele age no fio do cabelo e ele faz o fio de cabelo cair, dependendo da sensibilidade. Então, ou a pessoa tem uma sensibilidade normal, mas geneticamente ela fabrica muito, então ela pode ter uma alopecia androgenética, ou ela não fabrica tanto, mas ela tem uma sensibilidade e aquele pouquinho já faz cair. E isso ela pode ter herdado, esse gene em relação ao DHT. Tem como a gente bloquear isso? Tem. Existem substâncias,
sal palmeto, tantas outras coisas que ajudam nessa questão, pigeon africano, isso para falar dos naturais, né? Existem os químicos que algumas pessoas usam também, mas que aí tem uns efeitos colateraizinhos que não são tão bacanas, mas enfim, existem bloqueadores da enzima que chama 5-alfa-redutase, que transforma a testosterona normal em dihidrotestosterona. A testosterona normal geralmente não faz cair cabelo, a dihidro faz. Então, se você bloqueia essa 5-alfa-redutase, a conversão de testosterona em dihidrotestosterona minimiza, você fica com menos, cai menos cabelo. Então, só que precisa chegar a esse diagnóstico, ok? Outra coisa também que essa sensibilidade à dihidrotestosterona pode dar é fio mais fino e frágil. Aí você vai falar, mas como é que eu vou saber, doutora Marta? É assim, você nasceu com um fio de uma espessura maior e ele vai ficando fininho. É diferente do que quem já sempre teve o fio fininho, nasceu com o fio fininho e vai morrer com o fio fininho porque aquilo é genética. Mas não, a pessoa tinha o cabelo de uma espessura tal e de repente ele foi ficando mais fininho, mais frágil, geralmente com a idade. E isso pode ser a ação do tal do DHT, que é a dihidrotestosterona, que aí sim tem uma predisposição genética nessa história. Nos homens, a andropécia androgenética, ela dá aquela calvície que é do frade, que a gente fala, né, que é a coroa, né, o topo da cabeça. Nas mulheres, é uma queda mais difusa. Você olha assim no couro cabeludo da mulher, você consegue ver o couro cabeludo porque tem uma queda mais difusa, não é tão marcado, né? Cai cabelo de uma maneira geral no topo da cabeça da mulher. Bom, esse é um caso. Outra causa provável, alterações hormonais. A alteração hormonal que mais dá queda do cabelo é a alteração da tireoide, que é uma coisa simples de resolver. A pessoa às vezes está passando shampoo, passando creme, loção, não sei o que, e na verdade o que ela tinha que resolver é a tireoide. Não vai resolver nunca com loção se o problema estiver na tireoide. Então os desequilíbrios do hormônio, eles afetam o cabelo, principalmente o hipotireoidismo, tireoide que funciona pouco. Então assim, o hipotireoidismo desacelera o crescimento do cabelo. Então ele cai e não cresce, parece que demora a nascer, demora a crescer. E o hipertireoidismo acelera o ciclo do cabelo, então ele cai mais rápido. Tanto o hiper quanto o hipo é ruim, sendo que o que é mais comum é o hipo, tá? Na gravidez, existe uma coisa que é assim, na gravidez tem aquele monte de hormônio bacana, porque a mulher está fabricando um ser novo. Então o cabelo fica lindo na gravidez, a pele fica bonita. Quando o bebê nasce, sai a placenta, que é a grande produtora de todos esses hormônios. E existe uma queda abrupta de hormônios quando o bebê nasce, com a saída da placenta. O que acontece com o cabelo? Assim, cai cabelo depois da gravidez, cai cabelo depois da gravidez. Não apavora, é assim, depois o corpo se restabelece e a coisa volta. Algumas mulheres têm mais queda de cabelo, outras mulheres têm menos, mas a maioria tem uma queda de cabelo marcada, bem marcante, assim, mais acentuada no pós-parto, tá? Depois que termina a gravidez e o neném nasce. Então, calma, que isso resolve, tá? O próprio corpo entra no eixo de novo, o cabelo nasce, não apavora. Mas é claro que é sempre bom ir ver se tá tudo certinho. Outra coisa, outro desequilíbrio hormonal que faz cair cabelo é o climatério e a menopausa, que não é uma queda tão abrupta como no pós-parto, né, da gravidez para o pós-parto, mas a mulher tinha uma quantidade de hormônio aqui, ela vai para uma quantidade de hormônio aqui na menopausa, então ela vai descendo. E o corpo vai se ressentindo disso. Os cabelos geralmente ficam mais ressecados, ficam mais frágeis, mais quebradiços, às vezes mais finos e caem mais. Algumas mulheres sentem mais, outras mulheres sentem menos, mas na maioria das vezes, mulheres com menopausa não tratada vão tendo assim, né? Antes ela pegava o rabo, né, de cavalo que a mulher faz, e era um rabo grande assim, e aí ela fala, doutora, agora tá tão fininho, tem pouco cabelo. E é verdade, então a maneira de resolver isso é fazer a complementação hormonal, de preferência com hormônios naturais, isomoleculares, iguais ao que você fabrica, que inclusive é mais saudável. Outra coisa que faz cair cabelo, olha quanto motivo para cair cabelo, hein? É diabetes. O diabetes é uma coisa que piora muito a circulação.
porque ele glica o sangue, né? O sangue fica mais viscoso. E lembra que é o sangue que leva oxigênio e nutriente para as células. Então, se você tem um sangue viscoso através do qual as trocas não são bem feitas, o cabelo é mal nutrido, mal oxigenado e cai, né? O cabelo é como se fosse uma grama. Ele tem um bulbo e aí nasce um fio. E ele precisa ser nutrido ali dentro do couro cabeludo, que é como se fosse a terra. Outra coisa que faz cair cabelo é sequela de virose, principalmente essas viroses mais nervosas, como a que atacou o planeta nos últimos tempos. Então, existe estudos que mostram, e a gente vê muito na clínica, qualquer virose, depois que a pessoa tem a virose ou durante, o cabelo também cai, né? Porque o corpo está preocupado em combater aquele vírus e ele não vai ficar aí fazendo nascer cabelo porque ele tem prioridades, o corpo elenca prioridades. E se ele está numa guerra contra um bicho que teoricamente pode te matar, ele não vai ficar fazendo cabelo, ele vai fazer anticorpos e outras coisas para combater o vírus, né? E também porque o vírus ele faz uma certa vasculite. E o couro cabeludo, ele é muito irrigado, tanto que eu não sei se você já cortou o couro cabeludo, quando a gente é criança que leva uma pedrada no couro cabeludo, faz um cortinho desse tamanho, jorra sangue, parece que abriu a sua cabeça no meio, e é um cortinho desse tamanho. Por quê? Porque o couro cabeludo é extremamente vascularizado, justamente para nutrir o cabelo. Só que tudo que afeta a vascularização, afeta a nutrição do cabelo, faz cair o cabelo. E a maioria dos vírus, ela cursa com uma certa vasculite, e pode causar isso, né? Então, as inflamações, de uma maneira geral, as ites, então, vasculite, dermatite de couro cabeludo, fazem cair cabelo, as ites. E quando você tem um corpo inflamado, de uma maneira geral, também pode cair o cabelo, porque, de novo, né, o cabelo é uma grama que nasce de um terreno, e o terreno é você. Se você está inflamado, mal oxigenado, mal nutrida, mal hidratada, é um terreno ruim para nascer cabelo. Então, o cabelo, muitas vezes, ele diz da saúde geral das pessoas. Um cabelo bom, um cabelo forte, ele também tem a ver com a saúde forte de uma maneira geral. E isso tudo que eu falei são quedas de cabelo que são quedas gerais, né? O couro cabeludo inteiro cai, num sentido assim, não fica uma clareira. É diferente de uma doença autoimune, por exemplo, quando você tem uma alopecia autoimune, que tem uma bola, você tem aqui o cabelo e aí tem uma bola sem cabelo, né? Uma clareira no couro cabeludo absolutamente sem cabelo. Isso são doenças autoimunes. O que é que a doença autoimune faz no cabelo? Ela ataca, lembra? A gente já falou, eu já falei várias vezes de doença autoimune, já falei de doença autoimune de tireoide, já falei de doença autoimune de articulação, volta nas minhas aulas anteriores aí, que você vai saber de autoimunidade. Mas basicamente a autoimunidade acontece quando o sistema imunológico perde a capacidade de diferenciar o que é seu, que ele deve proteger, do que é externo, vírus, fungo, bactéria, célula tumoral, que ele deve atacar. Então ele já não distingue mais o que é qual, o que é mocinho, o que é bandido, e ele passa a atacar estruturas do próprio corpo. Nesse contexto, ele passa a atacar o bulbo piloso, ou seja, a sementinha de onde nasce o cabelo. Se ele ataca aquilo, inflama, destrói, não nasce cabelo dali. Cai o cabelo e às vezes existe as alopécias onde tem como se fosse uma cicatriz mesmo, aí é muito mais complicado, tá? Que são as doenças autoimunes, que tem muito a ver com a alimentação. Vai lá nas aulas anteriores minhas e assiste a autoimunidade e alimentação que você vai ver, tá? Parasita. Parasita pode dar falta de cabelo. Por quê? Porque parasita rouba seu nutriente. O parasita esperto é aquele que fica ali bem quietinho no seu intestino, só comendo, só pegando o que você come, sem te fazer mal, sem perceber que ele está ali. Só que os nutrientes, boa parte do nutriente que você ingere, vai para o parasita. E aí falta para o cabelo. Até porque se o seu corpo tiver que escolher entre dar nutriente para o coração, para o músculo, para o pulmão e para o cabelo, ele vai dar para quem? Para o músculo, para o pulmão, para o coração. Porque ele sabe que são órgãos muito mais importantes. Você vive sem cabelo, mas você não vive sem coração. Então, sem nutriente, quando o nutriente está pouco,
ele vai dar os nutrientes para os órgãos mais importantes e vai faltar para os periféricos, para aqueles que você vive sem ele. Então, parasita, rouba nutriente e faz cair cabelo. Tem também queda de cabelo por efeito de medicamento. O mais clássico que todo mundo conhece é a quimioterapia, né? Paciente com câncer faz quimioterapia, perde o cabelo ali porque aquela droga é tóxica para o bulbo piloso. Mas existem outros que também podem fazer cair cabelo, como imunossupressor, que o pessoal toma muito, principalmente para artrites e artroses, antibiótico que toma a longo prazo pode dar queda de cabelo, antidepressivo, antihistamínico, anticoagulante, alguns antihistamínicos, alguns anticoagulantes podem dar perda de cabelo e algumas drogas antihipertensivas. Então, a minha sugestão, se você precisa tomar alguma dessas medicações, leia a bula, leia os efeitos colaterais e se ali tiver indicado a perda de cabelo, queda de cabelo, alopécia, conversa com o médico que te prescreveu. Eventualmente existe uma alternativa e ele pode te prescrever uma outra coisa em substituição àquele que faça o mesmo efeito terapêutico desejado, tá? Anti-inflamatórios, drogas que suprimem a tireoide, que às vezes a pessoa tem um hipertireoidismo e o médico dá lá uma droga para suprimir. Beta-bloqueador, que é para taquicardia, pode fazer queda de cabelo. Antiespasmódico, às vezes você está tomando lá um remedinho para relaxar a musculatura e o cabelo está caindo. Medicamentos para colesterol, interferon e excesso de vitamina A. Vitamina A é boa para a pele e para o cabelo? Mas alguns excessos, como drogas que tem muita vitamina A, como a isotretinoína, por exemplo, pode dar queda de cabelo a longo prazo, tá? E aí a gente falou muito da questão nutricional, né? Quando falamos dos parasitas, que o parasita rouba nutriente, que nutriente é muito importante. E aí eu deixei por último porque realmente a questão nutricional é super importante. Eu não falei que o cabelo é uma grama que nasce do terreno e que o terreno é você? O que a agricultura faz para ter grama bonita, para ter planta bonita? Ela não aduba? Ela não coloca nutrientes no solo? É isso que a gente tem que fazer também, né? O ideal, claro, antes de suplementar qualquer nutriente, é dosar. Mas eu já vou aqui falar para vocês alguns nutrientes que são fundamentais para o cabelo. Ferro. O ferro, ele é uma das pessoas que tem anemia, que tem ferritina baixa, geralmente tem tendência a ter queda de cabelo. O ferro e o ácido fólico, que são ali parceirinhos e andam juntos, né? Então, dosa ferro, faz um hemograma, faz uma ferritina, faz uma dosagem de ferro sérico, porque ferro baixo é igual cabelo fraco, isso não tem jeito. Iodo, por que o iodo é importante? O iodo age em si no couro cabeludo e ele também tem uma ação secundária porque ele é importante para a tireoide. Lembra na aula da tireoide que eu falei? Os hormônios mais importantes da tireoide são o tetraiodotironina e a triiodotironina, ou seja, tem molécula de iodo em todo o hormônio da tireoide. Se não tiver iodo, não tem matéria-prima para fazer o hormônio da tireoide, hipotireoidismo, queda de cabelo, tá? Vitamina A. A vitamina A, como eu disse, ela é importantíssima para o cabelo. Doses pequenas. Doses grandes fazem cair cabelo. Vitamina D. A vitamina D é muito importante, porque a vitamina D é estrutural. Importante para ossos, para dentes, para pele e para o cabelo. Proteína, claro, né? Proteína, o cabelo é feito com uma proteína chamada queratina. E a queratina é uma proteína. Então, se você não tem peptídeos de proteína, pode ter queda de cabelo. Então, se você é vegano, não come carne, né? Porque onde estão as proteínas? Muito em origem animal. Né? Ovos, peixe, frango, carne. Se você prefere não comer alimentos de comida animal, é muito importante que você faça um acompanhamento e escolha muito bem os alimentos vegetais ricos em proteínas. Ora, pronobis, amêndoas, grão de bico, lentilha, ervilha, cogumelo, porque senão você fica sem comer a carne e não capricha nas verduras que tem proteína, você acaba ficando sem proteína. E aí não tem proteína para o cabelo, ok? Cistina é um aminoácido muito importante para o cabelo e a biotina. Só que tem uma coisa, a biotina, gente. A biotina é importante para o cabelo? Só que tem um pessoal que exagera na dose da biotina. E a biotina em doses muito altas suprime a tireoide. E a tireoide suprimida faz cair cabelo. Olha só. Então você vai tomar biotina, fala, eu vou tomar um monte de biotina porque eu quero ficar cabelo bem bom. Aí pronto, cai o cabelo.
Tanto que quando você vai fazer exame da tireoide, não sei se você já reparou, a mocinha lá do laboratório pergunta, tá tomando biotina? Porque se estiver tomando biotina, suprime, interfere no exame. Isso é uma coisa importante. E o silício? Silício é areia, mas ele tem o silício orgânico, como o Ex-Nutriment, BioArt, que ajuda a fixar o cabelo. E tem a homeopatia, silícia, também muito boa. Antioxidantes, né, que é vitamina E, vitamina C, enxofre, que é muito importante, então algumas águas sulfurosas, como a água de Poços de Caldas, de Araxá, né, as águas de Minas Gerais sulfurosas, que são muito boas, que você pode inclusive tomar ou lavar o cabelo. O cobre, que tem muito na casquinha de cereais integrais. E o ômega 3, que além de tudo é um grande anti-inflamatório. Por ser um grande anti-inflamatório, melhora a inflamação do couro cabeludo, melhora a dermatite e aí melhora o cabelo, tá? Por fim, o estresse. Vê que estresse causa tudo, né? Toda aula minha desemboca no estresse. Mas isso não sou eu que falo não, viu, gente? É a ciência. Todo estudo da ciência sobre o estresse é uma danação. Isso a gente sabe mesmo, né? Já é do coisa popular. Ai, passei por um problemão, perdi meus cabelos, né? Ah, essa pessoa me fez perder os cabelos, essa situação me fez perder os cabelos. Então, assim, até o dito popular já fala, ou branqueou os meus cabelos. Então, realmente, o estresse branqueia o cabelo, afina o cabelo e diminui o cabelo. Por quê? Quando você tem o cortisol é um hormônio muito importante, mas em excesso ele pode fazer mal para o cabelo. E depois de muito estresse crônico, você acaba tendo falta de cortisol. Quando o cortisol despenca, porque a sua suprarrenal não aguenta mais lidar com tanto estresse, o que acontece? A inflamação sobe, porque o cortisol é um anti-inflamatório. E aí a inflamação excessiva faz cair cabelo. Esse é o viés do estresse fazendo a queda do cabelo. Um grupo de pesquisadores alemães, liderados pela doutora Eva Peters, estudou a relação entre estresse e o folículo piloso. Um estudo muito bonito. E ela descobriu uma coisa chamada inflamação neurogênica, ou seja, a inflamação que inicia no sistema nervoso central, pelo estresse, pelo nervoso. E é um estado inflamatório de determinadas estruturas do corpo, mediada por substâncias químicas, produzida pelo nosso sistema nervoso quando em situação de estresse. Não é incrível isso? Dizer como tudo se comunica, né? Então, o resultado do estudo diz que existe uma comunicação intensa entre as terminações nervosas da nossa pele, e aonde que está o cabelo? Na pele, e as células do nosso sistema imune. Olha que interessante, né? Então, o sistema nervoso da pele conversando com o sistema imune, que é responsável pelo estado de inflamação. Então, ela vai lá, inflama o bulbo piloso e esse estado de inflamação faz ele cair, né? Libera uma substância chamada fator de necrose tumoral. E aí a coisa pode também virar outras coisas, né? Então, esse processo inflamatório, ele atrapalha bastante o cabelo bonito, né? E aí essa reação inflamatória neurogênica leva à queda do cabelo, ok? Então, gente, queda do cabelo pode ter muitas causas. Infecção pode ser uma causa também, fungo, bactéria, trauma no couro cabeludo, queimadura, mas isso são coisas óbvias também que a gente não vai trazer aqui, né? Existe também, mas aí não é uma queda do cabelo, uma coisa chamada tricotilomania, que é a pessoa que tem mania de arrancar o próprio cabelo. Isso é muito legal as mães ficarem espertas, porque às vezes vê a criança com uma clareira de cabelo e acha que é uma doença autoimune, e a criança que vai lá arrancando por estresse. Então observe se não é isso que atrapalha. Também existe a dermatite, né, por excesso de oleosidade, que isso pode ser por causa de alterações hormonais, ou a queda de cabelo, atenção mulheres, por excesso de produto químico. Então pinta o cabelo a cada 10, 15 dias, usa tinta muito forte, e aí o coitado do cabelo também, ele é uma estrutura do seu corpo, né? Não é para você ficar intoxicando ele de química o tempo todo, ele acaba caindo por excesso de química. Viram quanta coisa que pode fazer cair cabelo? Então não é óbvio você falar assim, tô com queda de cabelo, vou passar um shampoozinho, vou passar uma loçãozinha. Não.
precisa ir falar com o profissional de saúde, escutar essa aula, já ir pensando o que pode ser o seu caso, porque você já chega lá metade do caminho andado para não fazer o coitado do doutor ou da doutora checar essa lista inteira de possibilidades de qual é o seu caso de queda do cabelo. Doutor, eu acho que tem esse ponto, esse ponto, esse ponto. Isso é uma discussão junta que pode chegar a um diagnóstico final. O diagnóstico bem feito faz um tratamento eficaz. Isso é super importante. E essa é uma das finalidades do Ter Saúde. Te dar informação para que você possa ajudar o profissional de saúde que te acolhe, que te trata, que cuida de você e juntos vocês cuidem bem de você, cheguem a bons diagnósticos, a tratamentos perfeitos, para que você possa viver bem, mais e melhor. Um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo Ter Saúde, que é terça-feira que vem. Tchau!